Boa noite, Thiago. Boa noite, Felipe. Você que está indo para casa, nós vamos aguardar um pouquinho, ainda tem 10 minutos. Tenha um pouquinho de paciência aí, tá bom? Estamos só fazendo um teste aqui. Valeu. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado. Thiago, e aí, como é que foi o culto domingo? Foi bom? Qual foi? Como é que você sentiu o pessoal aí? Tá todo mundo alegre, feliz? O que você me conta?
Que bom, que bom. Poxa, fico feliz, fico feliz. Nós também estamos felizes e esperançosos, acho que vocês também, né? Graças a Deus. Isso é maravilhoso para a gente ter essa certeza, né, Tiago? Que bom. Graças a Deus. Tudo bem, então estamos vendo isso acontecer, né? O Juazeiro vai acontecer, com certeza vai acontecer. Já está acontecendo, né? Só de vocês estarem aí, fantástico isso. Muito, muito, muito bom mesmo, né? Graças a Deus. Maravilha, maravilha mesmo. Como é que está aí a imagem? Tá bom? O som tá legal? Dá para ouvir legal? Tá bom? Quer que aumente? O que, que você acha? Me dá uma dica aí. Só tem você por enquanto aí. Ah, o Felipe falou que estava indo para casa, né? E que ia chegar lá. Então, faltam 2 minutinhos para a gente começar. Então, você pode me dar um feedback como é que tá? Se tá legal, como é que tá isso, tá bom? Faz favor para mim. Olá, Marcelo, tudo bom? Seja bem-vindo, tá bom? Você está vendo também o contrário aqui na televisão? Porque eu coloquei, mas agora a imagem está trocada. Estranho, cara. Vê para mim aí se você está vendo trocado. Olá, Rosana, deixa eu anotar vocês dois aqui, Marcelo e Rosana. Por enquanto só está vocês dois e o Tiago. O Felipe disse que estava indo para casa, então deve estar chegando em casa para ligar o computador dele também. Tá? Vou esperar 5 minutinhos aqui. 5 não, né? A gente já vai começar, que está sendo gravado. Alzira, seja bem-vinda, Alzira. Que bom. Como é que você está? Já se recuperou bem da cirurgia? Como é que você está? Marcela, vou colocar aqui Alzira. Alzira está aqui presente também. Ok.
tá bom. Se está normal para vocês aí, o escrito atrás de mim, a gente vai usando, né? Que bom, Cira. Que bom, graças a Deus. Que bom, ficamos felizes, né? É isso aí. Você ainda está na idade que pode cair, nós não. A gente ficar velho pode não, mas jovem pode, não tem problema. Dá uma consertadinha aqui, a coisa vai, né, Alcide? Que bom, graças a Deus. Ok, pessoal, vamos começar nós mesmos, vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a sua bênção, sabedoria e graça. Vamos orar. Senhor, eu quero, neste momento, ao iniciar essa aula tão importante para a vida pastoral, e não somente para a vida pastoral, mas para cada um de nós na tua igreja, sejamos líderes ou não, é importante entendermos, Senhor, tudo que vai ser estudado, analisado aqui. Dá-nos graça que teu Espírito Santo possa revelar a nós e fazer diferença, que essa distância, que não haja problema na transmissão, que tudo, Senhor, possa correr de acordo com os teus propósitos. Recebe a nossa adoração e que isso seja para a edificação do teu povo. Me dê sabedoria e graça para utilizar esses minutos da melhor forma possível. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, Paulo, que deu para você chegar. Ótimo, beleza. Parabéns. Muito bom. Ok, gente, vamos lá. A matéria de hoje é uma matéria muito, muito, muito importante. Talvez uma das 3 ou 4 matérias mais importantes que a gente tem no nosso seminário, que é sobre teologia pastoral. A teologia pastoral, na verdade, ela traz para nós um conceito bem claro do que é o ministério pastoral, a sua função, seus compromissos como pastor, seu trabalho, o seu chamado, o carisma que deve ter. Então, isso faz com que a igreja, né, e o pastor tenha um chamado ainda maior, muito melhor. E, às vezes, nós começamos o ministério pastoral sem ter essa orientação, sem ter esse ajuste. Então, essa matéria, eu gostaria que todos os pastores, bem-vindo, pastora Ângela, Ricardo, eu gostaria, né, que todos estivessem, porque mesmo que a gente tenha feito no seminário, e eu várias vezes dou aula dela e já fiz, e cada vez que eu vou estudar, hoje me preparando para estar com vocês, a gente aprende coisas novas. Então, é extremamente importante, muito importante, a gente ter essa matéria com a gente, né? E mais do que isso, ela vai nos levar a nos posicionarmos como líderes da nossa igreja, tá bom? Ok, quais são os objetivos do nosso curso? Dar aos alunos, aos seminaristas e aos pastores ferramentas para que possam desenvolver com clareza, né, tudo. Então, isso é fundamental para a gente pegar e entender isso. Então, o objetivo maior do curso é isso, dar clareza, dar entendimento e dar sabedoria, né? Não, eu não mudei o canal, é que o outro canal do seminário ainda não foi liberado para mim, por isso que eu estou usando o canal de palavras, mas na próxima semana já vai ser o canal do seminário, tá, Rayane? Desculpa, eu devia ter avisado, perdão, tá bom? Mas vamos lá. Então, esse objetivo maior de oferecer ao aluno, ao seminarista, essas ferramentas, tá bom? Então, vamos lá, sem delongas. Bom, antes de mais nada, vocês podem me fazer perguntas, eu vou interromper a hora que eu ler aqui, quando eu abaixar a cabeça que eu estou lendo ali, dá para vocês qualquer pergunta, o aluno também pode interagir, você pode escrever também, enfim, vamos criar uma dinâmica gostosa entre nós. Qualquer coisa, vamos supor, a imagem não está boa, o som saiu, me avisa, a gente voltar, entendeu?
vai ser legal. Tá bom, queridos? Ok, vamos lá. Muito bem. O primeiro capítulo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa matéria, ela é uma matéria de 1 ano no seminário, porque é uma matéria extremamente importante. Então, ela é mais longa. Talvez seja uma das matérias mais longas que a gente tem. Então, o que acontece? A primeira parte, a gente já falou na matéria de liderança. Então, é muita coisa, eu vou passar assim muito rápido, porque quem fez, né, liderança comigo, então já deu um passo, mas vamos trabalhar nisso. Não tem como falar de teologia pastoral sem falar de liderança. Então, o pastor, capítulo número 1, o pastor, ele é o líder. Muito bem. Liderar, gente, é a arte de influenciar pessoas envolvidas numa atividade, função ou objetivo. O que é liderar? É a capacidade, é a arte, aliás, né? É a arte de influenciar pessoas. Biblicamente, isso chama virtude. O líder, ele não é um ditador, ele é um influenciador ou um catalisador. Todo líder que ele perde a função de influenciar, ele começa a dar ordens, ele está perdendo a sua capacidade de liderar. Então, o pastor, ainda que lida com almas, que lida com a palavra de Deus, ele tem que ser alguém que influencia. E vocês vão ver, no decorrer dessa matéria, que a nossa influência não é só com o que a gente fala, é como a gente se veste, como a gente reage, como a gente se comporta, como a gente vive momentos difíceis. Então, as pessoas que estão nos vendo, elas estão sendo influenciadas. Então, é interessante que quando a gente começa a falar de liderança, estamos falando de influências, não uma influência imposta, mas uma influência positiva para levar as pessoas a desenvolver a função, o objetivo, a meta que está proposta para essa pessoa, ou para a igreja, de um modo geral, né? Deus procura líderes e, quando os encontra dispostos a pagarem o preço, usa-os poderosamente. Como fez, a Bíblia tem milhares de exemplos de pessoas. A capacidade de liderar vem de Deus. Agora, a disposição de pagar o preço para liderar é nossa. Qual é a diferença? Liderar, você se expor. Sua vida fica meio que vazada, você paga um alto preço por isso. Então, o que acontece? Quando você não está disposto a pagar esse preço, você bloqueia o agir de Deus na sua vida. Se vocês veem aí, eu coloquei aí vários homens como Moisés, Gideão, Davi, Martim Lutero, John Wesley e tantos outros. Pagaram um alto preço. Mas o pagar o preço tem que ser voluntário, não pode ser uma coisa, meu Deus, não, algo que você sabe, vou correr esse risco, estou disposto a pagar esse preço. E então, Deus te usa, te capacita para você influenciar pessoas. Agora, existem 2 tipos, né, de influência. Nós temos a influência direta, que é aquela que você exerce direto com a pessoa. Eu lidero fulano, por exemplo. Eu sou o bispo, então lidero a Igreja Metodista Internacional, lidero os pastores. Então, eu estou em contato. Agora, por exemplo, que eu estou meio ausente. Então, agora é o Conselho Geral quem lidera, porque é o que está em linha direta. Né? Então, é contato direto. E tem a liderança indireta. O que é a liderança indireta? A liderança indireta é aquela que é feita, exercida por inventores, por pesquisadores, por escritores, etc. São pessoas que não têm um contato direto, mas que exercem uma influência. A televisão, por exemplo, é um dos órgãos de maior influência. Então, a liderança, por isso, me perdoe cortar no meio a frase, a liderança na igreja tem que ser exercida com tanta eficiência e eficácia, porque senão os nossos membros da igreja
serão influenciados por outros meios de liderança, né? E esse é o grande risco que nós estamos correndo quando a gente não atua diretamente, né? Muito bem. Ok, quais são as atitudes do líder cristão? Líder cristão, pastor. Eu não estou falando diretamente agora do pastor, da pastora, mas da liderança na igreja. Depender de Deus, isso é fundamental, né? Seu desenvolvimento, sua motivação e a sua recompensa tem que vir de Deus. Vou falar isso na terceira semana. Nós como líderes, precisamos entender que nós dependemos de Deus, nós não dependemos das pessoas. Por que não? Porque foi Deus quem nos chamou, não foram as pessoas. Agora, Deus nos chamou para liderar essas pessoas, então tem que haver uma conexão muito importante. E a segunda é obedecer a nossos líderes. Guardem essa frase: ninguém tem autoridade se não estiver debaixo de autoridade. Ou seja, um líder, para ele ter autoridade, ele tem que ter um líder sobre ele. Né? Então, isso é fundamental, se a gente desenvolve um pouquinho mais tarde para comentar com vocês. Quais são as qualidades espirituais do líder? É isso aí, eu acredito que todos vocês têm, mas tem 5 que nós colocamos aí. Primeiro, fé, amor, humildade, paciência e benignidade. Fazendo hoje um estudo sobre isso aí, eu acredito que a maior dificuldade que eu vejo nas nossas lideranças, nos nossos líderes e liderados, vai entre humildade, paciência e benignidade. A benignidade é você fazer o bem sem esperar resposta, sem esperar recompensa. Isso é complicado hoje, né? Mas essa é uma das qualidades do líder. Qualidades morais do líder, e aqui eu coloquei ali, mas acho que não dá para vocês lerem aí com muita... Mas se você quiser acompanhar, deixa eu ver em que página da sua apostila, se você tiver a sua apostila aí e quiser acompanhar, está na página de número 9, né? As qualidades morais do líder. Hoje nós vivemos uma época de muito escândalo, porque essas qualidades não estão sendo cobradas, vou usar a expressão bem forte, dos nossos líderes. Basicamente, essas 10, eu gostaria não só de ter todas em mim, mas que tivesse todas nos líderes que eu lidero. Persistência. Você já viu aquele que começa e nunca termina? Começa hoje e muda amanhã? Essa foi a minha maior dificuldade no ministério, porque eu achava que mudando atraía pessoas, novidades atraíam pessoas. Não é assim. Tolerância, e aí tem alguns textos bíblicos, tolerar, suportar coisas adversas, é questão de liderança, você tem que aprender a conviver com os opositores, com aqueles que não concordam com você, ter coragem, excelente, né? Ter coragem, ter disciplina própria. Você tem que ser uma pessoa disciplinada com você mesmo. Você tem que ter hora de levantar, hora de comer, hora de estudar, hora de trabalhar, hora de descansar, hora de brincar com seus filhos, hora de sair com a sua esposa ou com o seu esposo, hora de preparar mensagens, hora de tempo com Deus. Tem que ser disciplina. Se você deixar isso ao acaso, não vai acontecer. Ou uma ou outra vai ficar de fora. Justiça, nunca olhar um lado só. Esse é um risco, gente. Um líder não pode olhar um lado só. Às vezes você escuta uma história e logo acredita e logo dá força. Cuidado, você tem que escutar o outro lado. Na prudência, especialmente com a língua, a gente que fala muito, tropeça muito na língua. Prudência ao julgar, prudência ao falar, prudência ao decidir. Temperança, quer dizer, estabilidade. Um líder não pode, uma hora está lá em cima, uma hora está cá embaixo. Um dia está nervoso, um dia está alegre. Um dia está de cara feia, um dia está orando demais, um dia não quer nem ir na igreja. Tem que haver temperança, franqueza com educação, que existem líderes que são francos sem educação. Lealdade a ele, aos propósitos, à missão, aos seus líderes, à sua família. E integridade. Eu gosto de definir integridade como ausência de pecado. Mas, bispo,
Eu peco, eu sou humano. Eu sei, ninguém é perfeito. Mas a integridade tem muito a ver com você. Se pecou, a Bíblia diz, confessa. Porque se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo. Mas tem muita gente que peca, não confessa e cobra do outro. Isso não é integridade. Então, essas características morais são extremamente necessárias na vida do líder. E tem as qualidades naturais. Quais são essas qualidades naturais? Por que quando você vai ser pastor ou pastora, você tem que passar por entrevistas? Por que é que você tem que se comparecer diante da Secretaria-Geral de Ministério, diante do bispo? Por que você tem que responder perguntas? Porque a gente quer descobrir qualidades naturais. O que nós entendemos? Quando Deus chama alguém, ele primeiro dá as capacidades naturais, e quando essa pessoa responde sim, Deus dá as capacidades espirituais. Então, essas qualidades naturais que todo líder tem que ter. Deixa eu te dizer outra coisinha boa. Essas capacidades você pode desenvolver e você pode adquirir, caso você não tenha. Primeiro, emoções positivas. Você tem que controlar suas emoções. Um líder não pode ser um líder emocionalmente conturbado. Ele não pode. E controlar a emoção é extremamente necessário e possível fazer. Segundo, iniciativa. O líder é o que fala e que faz primeiro. Ele é o que faz. Ele não espera a pessoa dar ideia. Ele dá a ideia. Por isso que às vezes a gente desanima, porque às vezes você dá a ideia e todo mundo dá contra, mas esse é seu papel. O dar a ideia não significa que essa ideia vai ser aceita. Mas você tem que dar, tem que partir de você. Tem a iniciativa, imparcialidade. Você não pode ter preferência. Nessa área a gente fica triste porque, por ser imparcial, você não tem amigos. Mas é possível ter amigos, sim, eu acredito que sim. É responsabilidade. Nunca você tem que buscar culpados. Você busca soluções. Porque a responsabilidade é sua. Você tem que ter reconhecimento. Isso tem que ser natural. As pessoas têm que reconhecer sua liderança. Se você é um líder e não tem nenhum reconhecimento de liderança, você não é líder. Gostei muito da frase de um filósofo, que alguém chegou para ele e falou assim, quero te apresentar um grande líder. Ele falou, primeiro, me apresente os seguidores dele, para que eu possa dar valor a ele. Líder sem seguidores não é líder. Tem que haver um reconhecimento. E não é uma coisa forçada, é natural. Tem que ter domínio próprio, que dá muita vontade de perder, de ultrapassar os limites, mas o líder tem que ter domínio próprio e cuidado. Quando eu falo cuidado aqui, é cuidar da sua aparência, cuidar da sua maneira de ser, cuidar das suas palavras, cuidar da sua família, cuidado. E, finalmente, desafio. Um líder de excelência, um líder de Deus, aceita desafio. E eu poderia voltar à Bíblia agora e dar um monte de pessoas que aceitaram desafio. Deus fala, vai lá, e eu vou. Mesmo sabendo da impossibilidade, ele disse, eu vou. Então, isso é muito importante, né? Se alguém quiser fazer pergunta, pode me interromper, não tem nenhum problema, a gente vai batendo um papo aqui. Eu quero que seja uma coisa bem dinâmica para a gente chegar lá, tá bom? A personalidade do líder na igreja. São várias, mas eu quero só ler para vocês, tem aí na apostila, você pode ver, flexibilidade, sinceridade, resolução, o tom da voz, isso aí você tem que cuidar. Tem muita gente que grita muito. O grito é desespero, não importa se você está gritando, orando, está gritando, falando, o grito é desespero. E às vezes a gente passa essa ideia de que estamos desesperados, e o líder, como eu disse, tem o domínio próprio, né? O som, o sorriso, sempre alegre. Para nós, o líder, tudo vai bem. Mesmo quando nada está bom. Tudo vai bem, porque está na mão do Senhor. Né? Ter uma expressão facial, o seu rosto é sumamente importante. Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Tato, saber lidar com as pessoas, cuidado, preservar-se da aparência do mal, bom senso, bom humor. Tem líder que não sabe sorrir, não sabe brincar.
É claro que tem hora para brincar e tem hora para coisa séria, mas bom humor, palavras apropriadas, especialmente elogios, reconhecimentos, controle emocional e habilidade de motivar outras pessoas a chegar. E o que nós precisamos evitar? Muito simples. Evitar o orgulho, que é o pecado que nos corrói. Tudo, eu vou falar, isso é minha, tá? Não é bíblico, não, isso é meu, do Gessé. Tudo começa com orgulho. E orgulho, ele vem, é um pacote que vem com soberba, com altivez, com prepotência. Ixi, eu tenho uma palavra que eu quero ministrar uma hora numa igreja, para os pastores, sobre isso, a questão de como que isso é terrível. Orgulho, egoísmo, é só pensar em você, o centro de tudo. O centro na igreja, o centro na nossa vida é Jesus, não sou eu e não é você. Inveja. A inveja, eu não vou falar muito sobre isso, que não é o caso aqui, mas a inveja tem muito a ver em você, não é que você desejar o que o outro está fazendo, é você achar que ele não podia estar fazendo, que era você que devia estar fazendo. Entende um pouco isso? Isso é inveja. Popularidade, às vezes você quer ser popular, deixa de fazer o papel de líder. Todo popularista, ou populista, não é um líder chamado por Deus. E o contrário, né? O abuso de poder. Há pessoas que pensam que porque são chamados por Deus, são deuses. Há pessoas que, porque Deus deu autoridade, eles acham que mandam. Né? A autoridade e o poder é para pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Não é para dominar as pessoas, nem fazer com que elas façam o que você quer fazer. Não, senhor, isso não é um líder. O líder é aquele que leva as pessoas a conhecer ao Senhor e se submeter a eles. Esse capítulo termina com a história de Neemias. Vocês conhecem bem, Neemias foi um tremendo líder. Né? Ele, com a forma como ele construiu, a forma como ele reedificou, a forma como ele trouxe as pessoas, ensinou as pessoas a trabalharem, fantástico. Recomendo que você leia com bastante carinho a história e o livro de Neemias, tá bom? Muito bem, vamos para o capítulo número 2. Carisma. Oi? A concorrência está ligada à inveja? Não. A concorrência está ligada a superar-se a si mesmo. Na dependência sua. Então, por exemplo, tem uma igreja que tem 20 membros, eu tenho 10. Então, eu quero ser mais do que aquela igreja. Por quê? Porque eu acho que eu sou melhor que aquele pastor. Então, eu tenho que ter mais. Então, a concorrência, vamos começar no âmbito material. Uma loja coloca uma outra loja do lado para ganhar concorrência. O que ela faz? Ela baixa o preço para tirar os clientes daqui. Essa aqui abaixa o preço para trazer os clientes de volta. Isso no mercado é muito positivo. Isso não é ruim. Na vida cristã, se nós olhássemos por esse lado, por exemplo, fulano ora muito, eu quero orar mais que ele. Se ele ora meia hora, eu quero orar 2 horas. Fulano evangeliza 10, eu quero evangelizar 15. Se fosse nesse termo, a concorrência resultaria em crescimento no reino, mas não é aí. A concorrência é a concorrência partindo do princípio de que eu sou melhor que fulano e que todos têm que estar na minha igreja e não naquela igreja. Então, e na concorrência, geralmente, as pessoas falam mal do outro. Não, porque aquilo ali, etc, etc, etc. Então, não é uma concorrência legítima. Então, isso traz muito mal e é fruto, particularmente, Adilson, eu acho que é fruto do orgulho que está imperando na nossa sociedade e, infelizmente, dentro de algumas igrejas evangélicas, tá? Ok, carisma. No nosso caso, nessa apostila, o carisma, nós não vamos falar de dons espirituais, ainda que no finalzinho vou dar uma fechada com isso, mas carisma é a graça que Deus põe em você diante do povo. Lembra o que aconteceu em Atos dos Apóstolos?
Eles caíam na graça do povo. Isso é carisma. O que é um líder carismático? É um líder que as pessoas se sentem bem em ser influenciadas, nem sabem por quê. Eu estou hoje nos Estados Unidos. Aqui está o Trump, que dizem não é um bom presidente, dizem que ele faz coisas que não devia fazer. E agora começou ontem já a corrida presidencial para a eleição ano que vem. Mas todos dizem que ele será reeleito. Por quê? Porque ele é uma pessoa carismática. Veja que o carisma não tem a ver necessariamente com o que a pessoa faz, mas quem ela é. Então, quando a gente fala de um líder carismático, é aquele líder que você tem na igreja, que você não sabe por que a pessoa, às vezes, não canta bem, às vezes não toca bem, às vezes não prega bem, mas é um líder. E todo mundo procura ele. Isso se chama líder carismático. E o carisma é alguma coisa que vem da presença do Espírito Santo em nós. Todos os pastores, todas as pastoras, todos os líderes precisam ser carismáticos. Por isso que em algumas igrejas, eles exigem como requisito para você ser líder, ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque se pressupõe que uma vez que você foi batizado com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo veio até você, você se torna um líder carismático, ok? Mas o carisma é mais do que vida espiritual. O carisma tem a ver com aquelas habilidades, com aquelas partes que nós estudamos no primeiro capítulo. Carisma na igreja primitiva era extremamente necessário. E vocês têm aí na apostila, né? Tem aqui na página, deixa eu chegar aqui só para poder acompanhar vocês, se vocês têm a apostila aí, vocês querem ter em mãos, né? Isso aí é fundamental. Veja só, na igreja primitiva, os dons espirituais eram considerados carismas, por isso que veio de graça, caris. Então, assim, é algo que vem de Deus. Então, o carisma na igreja, ele é mais do que só intimidade, é Deus te fazer líder naquela comunidade e dar testemunho às pessoas que ele te escolheu. Isso na igreja primitiva é fundamental, né? Os dons que nós temos na Bíblia, e nossa igreja ainda não entrou num estudo profundo, teologicamente falando, dos dons espirituais, porque a gente é de herança, nós viemos de uma herança pentecostal que acredita nos 9 dons, enquanto que na Bíblia nós temos 22 dons espirituais. Então, ainda não chegamos a discutir isso, porque a nossa igreja ainda é muito nova e ainda vem muitas pessoas de outras igrejas, e a gente não quer criar confusão na cabeça de ninguém. Mas os dons espirituais, eles fortalecem, dão base para a sua liderança carismática. Então, isso é muito importante. Por isso que um líder carismático tem vários dons espirituais e várias habilidades naturais também, né? Além disso, o carisma permite a pluralidade da liderança. Gente, ninguém é igual a ninguém. Né? E agora eu estou falando, tem aqui a pastora Josia, a pastora Ângela, tem a Ruth, tem Luiz Fernando, tem muitos irmãos pastores que têm esposa, que são pastoras, e têm esposo que é pastor. Não são iguais. E, às vezes, isso traz conflito dentro de casa, porque um não entende que o outro é diferente. É líder da mesma igreja, do mesmo povo, só que somos diferentes. E a própria igreja, às vezes, entra em conflito. Por isso que eu, como bispo, quando tem 2 pastores ou 3 numa igreja, eu sempre nomeio um que é o presidente. Porque tem que ter um que é a referência, porque somos diferentes. Vai lá, o pastor A dirige o culto. Uma benção. Pastor B dirige o culto. Uma benção, só que diferente. E aí, a igreja precisa aprender a conviver com diferenças, com pluralidade em nossas lideranças.
né? Isso é fundamental para uma igreja saudável, para uma igreja que está crescendo, para uma igreja que está se comunicando com o mundo, né? Olha, qual é a diferença? Eu coloquei aqui na apostila a diferença entre o líder carismático e o líder não carismático. O líder carismático, ele é uma pessoa que é acatada, é respeitada, é amada, é ouvida. Basta uma palavra, ou antes de uma palavra, né? Ele atendem a ele. O não carismático, ele pode até se esforçar, e ele fica muito bravo, porque as pessoas não estão bem. O pastor Luiz falou que está com problema na recepção. Alguém mais tem problema na recepção? Pois me fale. O Paulo César está perguntando, a minha esposa é de outra denominação, isso pode me atrapalhar ser pastor? Não, não pode te atrapalhar. Mas pode atrapalhar você ter harmonia dentro de casa. Isso pode. Né? Porque, às vezes, são experiências diferentes. Ela terá outro pastor, que não é você. Então, ela terá 2 líderes. Então, isso pode complicar um pouquinho a sua situação dentro de casa. Entendeu? O ideal, né, é que ela fizesse parte. Agora, só para descontrair, Paulo César, sabe o que acontece? Tem pastor que preferia a esposa dele numa outra igreja, ou o esposo em uma outra igreja, para poder trabalhar mais livremente, né? Pode ser isso, né? Que bom, está todo mundo falando aqui que está de boa a transmissão. Obrigado, legal, muito bom. Então, o não carismático, ele tem muita dificuldade. Eu gosto de dizer o seguinte, o líder carismático, ele empurra o carro ladeira abaixo. O líder não carismático empurra o carro ladeira acima. Então, é bem mais complicado. Quanto ao reconhecimento do carisma, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É óbvio que nós, como líderes, necessitamos de reconhecimento. A nossa autoestima, a nossa motivação. Somos humanos. Ninguém lidera quem não reconhece, obviamente. Porém, o reconhecimento do carisma em nós é um conjunto de pessoas, vem da família, da igreja, dos liderados e do próprio Deus. E, mais ainda, da sociedade em volta. Eu conheço líderes que as pessoas não crentes o veem como uma pessoa especial dentro da comunidade. Eu, por exemplo, particularmente, eu acho que não tem nada demais a fazer o casamento de uma pessoa não crente. Porque se uma pessoa não crente me procura como pastor para eu abençoar o casamento deles, está reconhecendo a minha liderança espiritual. Enquanto que outros que estão, às vezes, comigo, não reconhecem a minha liderança espiritual. Porque o líder, ele não fica preso a 4 paredes. O líder, ele é líder que Deus coloca como semente em terra fértil. Entenderam? Isso é muito importante. A liderança que funciona dentro dos padrões da Bíblia, e eu coloquei também, e esse é um capítulo mais simples, né? É a liderança de acordo com o que Deus tem colocado para você. Agora, gente, isso está virando um problema. Deus me falou que eu tenho que mudar isso. Veja só. Deus, ele trabalha diretamente com você e trabalha indiretamente com você. Ele trabalha diretamente com você através da oração, do seu testemunho, do seu tempo a sós com Deus, e trabalha indiretamente com você através dos seus líderes e das circunstâncias ao redor. Esses dias, estive com o Davi Sassi e ele falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes a gente vai buscar respostas em Deus, mas o silêncio dele nos ensina outras coisas. Então, é importante você saber que o padrão de Deus é um padrão que não é eu sozinho, eu como líder faço o que eu quero, que Deus me falou. A Bíblia diz que se alguma coisa que Deus falar não for confirmado por 2 ou 3 testemunhas, não procede dele. Então, é importante isso. Tem muita gente aí que sobe morro, desce morro, que está tendo revelação, que está tendo coisas, mas só ele.
e ele impõe, então ele passa a ser aquele ditador, né, como se fosse ele o próprio representante de Deus na Terra. Então, essa não é isso, não é esse o padrão bíblico que a gente tem. Não está na apostila de vocês, mas eu quero só mencionar, quando eu falei que são 22 dons, eu só vou colocar para vocês que nós temos 5 tipos de dons na Bíblia, dons espirituais, tá? Nós temos o dom para a salvação, que é a vida eterna, é dom, João 10, 28. Tem o dom para a santificação, que é o Espírito Santo, que é dom de Deus. Nós temos as manifestações do Espírito, que a gente chama de dom, mas a Bíblia, em 1 Coríntios 12, chama de manifestação do Espírito. Nós temos os dons de liderança, que está em 1 Coríntios 12, 28, são aqueles que nós estudamos, os 5, e temos os dons de serviço, que estão em Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8. Esses dons nos ajudam a desenvolver o nosso ministério. Tá bom? Ok? Nenhuma pergunta? Nada? Ok, tá bom. Oh, que bom. Vamos lá. Vamos para o 3º capítulo. E eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante, né? Vocação, chamado vocação. Muita gente faz um paralelismo entre vocação e profissão. Ministério não é profissão, ministério é vocação. Veja só, vocação, é interessante analisar um pouquinho esse termo. Vocacionado é uma pessoa que tem uma tendência de ser bom em algo. Então, vocacionado para música, vocacionado para escrever, vocacionado para pregar, vocacionado para desenhar. São vocações, ou seja, são habilidades ou tendências naturais que a pessoa tem. Que alguns, eu estou parte desses alguns, foram dadas por Deus. Outros acham que isso aí vieram dos pais, do meio ambiente, enfim. Para mim, tudo isso veio de Deus. Então, a vocação. O que quer dizer isso? Que uma pessoa, vamos tomar um exemplo de Jeremias, né? Jeremias foi chamado desde cedo. Davi, desde cedo. E é interessante que a vocação, ela vem, deixa eu afirmar com certeza, vem com você, quando você nasceu. Então, você tem uma vocação. Às vezes você não desenvolve a vocação porque você não teve recurso, você não teve, seus pais não tiveram como te ajudar ao desenvolver a sua vocação, mas quando surgir uma oportunidade, essa vocação vai aparecer. Agora, vocação para o pastorado também existe. Entende? Também existe. Você é chamado para ser pastor. Então, desde pequenininho, você anda pregando, distribuindo folheto, orando, cantando na igreja, é vocação, tá bom? Só que a vocação, ela precisa do chamado. E eu não vou desenvolver muito isso, na apostila nós temos aí, né, muita coisa para vocês, mas tem um chamado, e esse chamado é aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração e aquilo que as pessoas veem em você. A pergunta do Ricardo é, então a vocação é desde o ventre? Ricardo, eu acredito que sim. Sinceramente, biblicamente, mesmo uma pessoa que não conheceu Jesus antes, vamos supor, você nasceu num lar não cristão, mas Deus colocou em você uma vocação para o ministério. O dia que você se converter, essa vocação vai aflorar. Essa é a razão por que algumas pessoas vêm para a igreja, vão colocar, nasceu ontem no evangelho, daqui a pouco está pregando, falando e liderando, aí você fala, mas é novinho na fé, e os mais antigos falam, não, tem que deixar chegar o tempo, amadurecer. Só que ele já foi vocacionado. Ele só precisa ser capacitado. Mas a vocação ele já tem, né? Então, isso é muito, muito... Esse é um posicionamento meu. Existem posicionamentos diferentes. Há pessoas que dizem que a vocação vem depois da conversão. Eu não encontro base bíblica para defender esse lado, mas o que eu entendo, o que eu vejo na Bíblia, é que Deus nos chamou antes da fundação do mundo para ser salvos. Então, se ele chamou antes, ele vocacionou
alguns para apóstolo, profeta, evangelistas, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Essa é a minha maneira de ver. Então, quando eu vejo uma pessoa que vem para o ministério que não é vocacionada, é muito mais difícil para ela. Ela pode ser pastora? Pode, claro que pode. Essa pessoa pode ser pastor, pode ser pastora, porque o vocacionado não significa que ele tem que ser, como o não vocacionado significa que não pode ser. Isso não é critério. É habilidades que Deus dá. Ok? Então, assim, a unção do Espírito é fundamental para você ter essa unção de Deus na sua vida, né? Então, isso é muito, muito importante. Eu coloquei aí, né, já passei, mas só para lembrar vocês, as 5 características de uma pessoa vocacionada, chamada para o ministério. Notem que eu estou misturando as duas coisas, porque a gente teve uma palestra poucos meses atrás, aí em dezembro, e vocês que participaram estão entendendo o que eu estou falando. Uma pessoa vocacionada, chamada, tem uma experiência pessoal, está sempre pronto a servir com dignidade, considera o ministério acima de tudo e valoriza a obra mais importante que um homem pode fazer sobre a terra. Quer dizer, o que eu estou fazendo é fantástico. Possui um profundo desejo de obedecer à voz de Deus, né? Que é fundamental para isso tudo. Muito bem. Nenhuma pergunta? Seguimos, então. Vamos lá agora para o capítulo de número 4. Hoje nós vamos até o capítulo 6, se Deus nos der graça, tá bom? Começamos um pouquinho atrasado, faltam 15 minutos, mas eu espero que a gente caminhe um pouquinho aí, tá? Se alguém precisar sair, depois eu quero anotar a presença aqui de todo mundo, não tive como anotar tudo, mas vamos seguir. Ok, capítulo 4, o chamado, então, ministerial, que a gente vai trabalhar nele, né? Esse chamado ministerial tem 2 tipos de chamados. Quando a gente fala todos foram chamados, lembra que eu acabei de falar? Todos nós fomos chamados em Cristo desde a fundação do mundo, são chamados geral. Não existe nenhuma pessoa que não foi chamada por Deus para a salvação. Não existe. Todas as pessoas. A nossa doutrina não é predestinista nem eletiva. A predestinação e a eleição são 2 tipos de doutrina que não fazem parte da nossa teologia Wesley-arminiana, né? Porque nós acreditamos que todas as pessoas em Cristo são chamadas para a salvação, todas. As que responderem sim, serão salvas. As que responderem não, não serão salvas. Então, isso é o chamado geral. Então, todas as pessoas são chamadas, não é que são chamadas para ser pastor ou para ser líder, são chamadas para a salvação, para o reino de Deus. E tem um chamado específico. Então, esse chamado específico significa que alguns desses chamados recebem tarefas específicas, que não são nem mais nem menos do que os outros. São tarefas que Deus dá para que as pessoas tenham aí. Aí eu coloquei vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamadas, e só para relembrar, né, como é que Deus chama, chamado dele é indiscutível para quem é chamado. E eu tenho um chamado, pode ser que você não veja meu chamado, mas eu tenho que ter convicção do meu chamado. Quando os outros dizem que eu tenho chamado, ótimo, mas eu tenho que dizer primeiro que eu tenho o meu chamado. Porque o chamado vem quando você tem uma intimidade com Deus e Deus te revela a tarefa e o porquê que Ele está chamando você, e tem aí vários exemplos, né? Eu coloquei como é confirmada a minha chamada, a vocação é colocada no seu coração, a pessoa chamada não recuará, mesmo diante das fortes pressões, e a pessoa chamada para o ministério sentirá paz e será reconhecida pelas pessoas. Agora, tem o que eu chamo o falso chamado. Tem muita gente por aí, que diz ser chamada, mas chamada pelo dinheiro, chamada pela posição social, chamada porque quer um lugar de destaque, chamada porque acha que é status estar lá na frente, falar bem, se vestir bem, chamada para ser aplaudida.
O chamado falso é caracterizado basicamente por duas coisas. A pessoa não tem mensagem, ou seja, ela não tem convicção daquilo que Deus falou com ela. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra, não tem mensagem. E não tem mensagem para falar também. E depois, ela não tem visão. A visão é aquilo que você vê antes de acontecer. Ela não tem isso. Ela só vai no normal, no dia a dia. Isso é um falso chamado, né? Existem também, infelizmente, os pastores profissionais, que é aqueles que estão por profissão. Esses dias mesmo conversei com uma pessoa e disse, não vejo a hora de eu me aposentar, que eu não aguento mais. É uma profissão. É assim que todo mundo fala quando está querendo se aposentar. O pastorado não é um trabalho, uma profissão que você tem que se aposentar. Eu estou me aposentando, mas eu quero continuar. Eu dependo de vocês, eu quero continuar ministrando aula, escrevendo, falando, né? Mas eu não quero, graças a Deus, falta 1 ano e meio, falta... Não, isso não é uma profissão, né? A gente precisa tomar cuidado, porque nessa questão do chamado, a gente precisa corrigir algumas imperfeições. O cego, aquele que não consegue ver, que não tem visão. O coxo, aquele que não consegue andar firme, anda, mas aquele pastor, aquela pastora, que está uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está aqui. Não, é um coxo. O nariz chato, né? É aquele que se refere aos que se intrometem nas coisas alheias, né? Então, bispo, a TV não está mudando. Perdão. É que eu não cheguei no capítulo 5 ainda, estou no capítulo 4. Perdão, como eu não coloquei no meu iPad, tá? Desculpa, nós estamos na página, deixa eu ver aqui, né? Nós estamos na página 16 ou 18, deixa eu ver aqui. Página 16, então estou, né? Tá bom? Ok, obrigado. Né? Então, aqueles com os membros demasiado compridos, que é aqueles que crescem inconvenientemente fora da graça de Deus, tem o pé quebrado, que é aquele que não anda, está sempre no mesmo lugar, sempre a mesma coisa, enfim. Então, aí as imperfeições que precisam ser corrigidas, que precisam ser colocadas de lado, né? Muito bem, então vamos agora entrar então no capítulo número 5, que é muito importante também, que é a preparação para o ministério. Veja só, como eu já falei para vocês, o ministério tem qualificações básicas, só que agora a gente vai entrar no ministério pastoral, não só como líder, tá bom? Quais são essas qualificações básicas? 5. Novo nascimento, importantíssimo. A plenitude do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. São parênteses. Na nossa igreja, a gente até usa o batismo com o Espírito Santo, mas na teologia é plenitude do Espírito Santo, é enchimento do Espírito Santo, né? Comunhão com Deus, vida com Deus, TSD, experiência e maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade não, tá, gente? Tem muito velho de 60, 70 anos que não tem maturidade nenhuma. Como eu coloquei no meu Instagram, o pior da vida é a gente envelhecer sem amadurecer. E isso eu tenho visto em muitos líderes. E cultura. Gente, um pastor, e nós que somos de origem wesleyana, Wesley dizia o seguinte: pastor, para ser eficiente e eficaz, ele precisa ter na mão direita a Bíblia, na mão esquerda o jornal. Ou seja, ele precisa ser uma pessoa que leia a Bíblia, mas que seja atualizado, que leia livros, que leia as informações, que esteja sempre bem informado. Cultura é fundamental para você se preparar para um ministério. Tem também as qualificações pessoais, aquelas que eu já mencionei, né? Coragem, diligência, dignidade, discrição, tato, cortesia, asseio, eu vou falar muito sobre isso, né? Pontualidade. Não põe a culpa na cultura brasileira. Nós somos adultos. Essa ideia de que não, todo brasileiro chega atrasado. Todos menos eu, todos menos você. Porque a pontualidade é extremamente qualificante para um bom líder, tá bom? E liderança, obviamente, né? Quais são as suas qualificações espirituais? Amor e amar de verdade, gente. Amar como Deus ama. Fé
A fé é... Bom, nem preciso dizer para vocês, mas eu tenho que dizer porque tem muita gente que diz que tem fé, mas na hora do perigo, na hora da doença, na hora da dor, entra em desespero. Humildade, palavra difícil de falar, mais difícil de viver. O que é a humildade? Uma simples definição é você aceitar o seu lugar naquele momento, naquela hora, naquela circunstância. Isso é humildade. Sabe? Se eu estou num lugar e é para eu ficar calado, eu vou ficar calado. Se for num lugar para eu pregar, eu vou pregar. Eu sou aquilo que aquele momento, aquela situação exige de mim. Se eu mudar disso, deixei de ser humilde. Paciência, perdão. Mais do que tudo, perdão, né? Perdão é fundamental para a gente, tá bom? Estou vendo aqui o meu computador, eu vou ter que conectar, porque está acabando a bateria. Me deem um minutinho só. Bom, gente, eu não estou conseguindo desconectar ali, mas acho que vai dar. Bom, só um minutinho, né? Então, não vai dar. Faltam 5 minutos. Espera um pouquinho só, mais um pouquinho. Prontinho. Perdão. Consegui, né? Isso, tá bom, conversando, beleza. Muito bom. Bicho, por que na maioria das vezes ligamos a plenitude do Espírito Santo com falar em línguas? É obrigatório falar em línguas? Na Assembleia de Deus é. Na Igreja Metodista Internacional, não. Para nós, o sinal do batismo com o Espírito Santo ou da plenitude do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Estou falando bem pausado, porque muita gente fala os frutos. E em Gálatas é o fruto do Espírito. Na linguagem wesleyana, quem é batizado, quem é pleno do Espírito, tem o fruto do Espírito. Amor, fé, alegria, bondade, longanimidade, fidelidade, amor, temperança, domínio próprio. Tá bom? Troquei as bolas que eu saí correndo aqui, mas vocês sabem que está ali. Então, para nós, o sinal é o fruto do Espírito. Infelizmente, Felipe, nas nossas igrejas eu não tenho ouvido esse tipo de ensinamento, mas é esse o ensinamento que temos no nosso livro de disciplina, que faz parte da nossa doutrina também. Voltando então aqui, paciência. O que é paciência? É esperar a hora. Só isso. E perdão. Precisamos aprender a perdoar. Eu preciso perdoar, não se escandalize, tá? Eu preciso perdoar 3 pessoas. Eu preciso perdoar a mim mesmo, eu preciso perdoar a quem me ofende, e eu preciso perdoar a Deus. Isso, primeira vez que eu ouvi isso, eu quase caí para trás.
Mas depois eu entendi. Sabe o que significa? Que às vezes Deus faz, ou Deus não faz, aquilo que eu queria, ou que eu não queria, e eu fico triste com Deus, eu fico aborrecido com Deus. Aí eu paro de orar, eu paro de ler a Bíblia, eu perco o ânimo na igreja. Por quê? Eu não perdoei ao que Deus fez. Eu não disse para ele que ele faz o melhor. Então eu tenho que dizer, Deus, tudo que o Senhor fizer contribui juntamente para o bem, para o meu próprio bem. Então o perdão é fundamental. Último capítulo de hoje, me perdoe, me dê mais 5 minutinhos. Já estudamos sobre ética? Não, ainda não. Ainda vamos estudar sobre ética. Mas a ética pastoral, ela se resume a algumas coisas. Toda ética tem um princípio básico. Eu coloquei aqui para vocês os princípios básicos da ética. Quando a gente fala de ética, então, isso é fundamental para a gente, tá? Quais são esses princípios básicos? É simples, né? A gente tem a ética do pastor e seus valores. Veja só, gente, quando você se torna pastor ou pastora, você tem que entender o seguinte: a ética na vida pessoal do pastor é algo fundamental. Você está ocupando um lugar de liderança, então você tem que ser fisicamente apto, mentalmente alerta, você tem que evitar qualquer hábito que possa prejudicar sua eficiência, você tem que viver dentro do orçamento financeiro, não fazendo dívidas, não ficando em desespero econômico, porque isso não é um bom líder. Você considerar seu tempo reservado para o Senhor. Um pastor, uma pastora que não tem tempo a sós com Deus, dificilmente pode ser um bom líder, usado e abençoado por Deus. Então, isso é uma coisa que você tem que entender desde já, né? Eu coloquei aqui, está um pouco diferente ali, né? Os pastores e seus valores. A gente tem que colocar, tem aí vários que eu coloquei para vocês. Pastor é sua família. Se você é casado, glória a Deus, mas tem que criar sua família. Se você é o pastor, converse com a sua esposa, seus filhos. Se você é a pastora, converse com seu esposo, seus filhos, para ter uma família, não que seja exemplo, mas uma família que seja modelo. Ó, bispo, não é a mesma coisa? É e não é. Quando você é modelo, você é porque você aceita aquilo, não é porque os outros vão ver. Às vezes tem pessoa que tem necessidade de dizer, porque eu não brigo, você não tem necessidade, todos estão vendo. Se você é modelo, todos estão vendo. Mas se você não é, você pode até falar, mas eu vi a cara dele para ela ontem. Aí você perde totalmente a autoridade, né? E aos solteiros, eu tenho aprendido, estou fazendo a maratona nas duas cartas de Corinto, de Paulo aos Coríntios, e eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? É difícil você hoje falar que um solteiro não pode ser pastor. Biblicamente, o solteiro, a viúva tem mais possibilidades de exercer um ministério eficiente do que o casado, biblicamente. Não vou entrar na questão agora, mas isso a gente pode falar de ética, né? O pastor e a sua igreja, você tem que entender que a igreja, entre aspas, é sua. É de Deus. Não, é sua. Deus deu na sua mão e falou, você vai apacentar e vai cuidar dessas pessoas, você é o responsável e eu vou pedir contas dessas pessoas a você. Então, aí tem, né, você depois lê na apostila aí, são simples. Pastor e seu trabalho dentro da igreja, fora da igreja, né, como que ele deve desenvolver, e os seus relacionamentos, que isso também é bom a gente ter. Os pastores, se você vai para uma igreja que já teve pastor, você tem que ter um bom relacionamento com o seu antecessor, falar bem dele, nunca falar, nunca prejudicar, nunca... nós temos na nossa igreja, não vou citar o nome aqui, mas uma pessoa que realmente foi suceder um outro pastor e honrou, entre aspas, nunca falou defeitos, nada, ele foi mudando devagar, né? E fez o que ele fez, o ministério próprio dele. Mas um cuidado com o seu antecessor, um cuidado com o seu sucessor, você sabe que você não é eterno. Um dia você estará na glória, ou glória. Um dia alguém vai te substituir.
Trabalhe, honre essa pessoa, veja ela capaz, até mais que você. Também você tem que ter com os demais pastores, não só da sua igreja, mas da comunidade. Nunca se coloque superior a ninguém, porque o chamado veio de Deus. E dentro da sua igreja tem uma série de coisas. A última parte desse capítulo, eu recomendo que vocês leiam com muito carinho. Preparei com muito carinho. Que são os princípios éticos gerais, nas apresentações, nos apertos de mão, no relacionamento em geral, no comportamento à mesa, e agir corretamente quando você é convidado para uma refeição com alguém. Por exemplo, alguém te convida para um churrasco, alguém te convida para um almoço. Não é na casa dessa pessoa, não, do lado, num lugar, como se comportar. Isso, gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos membros da igreja se decepcionam com seus líderes na hora da comida. É a mesa, guludice, glutonaria, falta de educação, ou quando sai, pessoas exploradoras, nunca oferecem para pagar nada, querem que os outros paguem, acham que isso é honra. Não, isso é aproveitamento, é aproveitar-se da pessoa. Então, leia isso com muito carinho, que vai ser muito bom. Quero finalizar, então, dizendo o que eu quero para você mandar para mim até segunda-feira que vem. Eu quero que você faça escolher um tema e você escrever uma página, tá? Se for de computador, tá? Se for à mão, 2 páginas. Uma página sobre um desses temas que você tem aí na sua página. Deixa eu colocar aqui o número da página, 36, né? Na sua página 36, você tem aí 2 opções. A primeira opção é essa. O ministério pastoral consiste em uma ação conjunta de Deus e o homem, sendo que o homem pode fazer, sendo que o que o homem pode fazer, Deus não faz. E a segunda é, o êxito no ministério depende de muitas coisas, dentre elas um comportamento adequado à sublimidade dessa função. Então você vai escolha bem, pense bem, você vai escolher e vai escrever uma página datilografada no computador ou à mão, aí você vai me mandar. Tem que chegar aqui pelo e-mail para mim, tem que chegar até segunda-feira. Eu corrigir, então, para devolver vocês, porque terça-feira a gente começa no capítulo seguinte, tá bom? Perguntas? Vamos lá. A irmã Tereza Santiago, lá da Austrália, que bom que você está. Bom, deixa eu anotar o nome de vocês aqui. Ok, dos alunos, o Leandro não apareceu, a Gisele não veio, Juliana também não, Felipe está aí, Rafael não fez, o Ricardo está aí, Rodrigo está aí, Rodrigo? Se eu não vi teu nome aí. Depois você me fala, Rosana está, Rubem também não está, a Ruth está aí, o Paulo César está aí, que bom, beleza. Agora dos pastores, o pastor Adilson está aí, pastora Roberta não, pastor Roberto não, Geraldo não, Pacheco está aí, beleza, Deise não, quem mais? Jeremias não, Everaldo Josias está aí, Ângela está aí, pastor Luiz está aí, quem mais? Acho que só, né? O Tiago, a Alzira, eu não sei se a Tatiane também está aí, Tiago, com você. Eu vi aqui, Felipe, é você, né, que entrou no nome da sua esposa, mas é você. Bom, muito bem. Sim. Sim, claro. Você está falando... deixa eu só falar o seguinte, os que precisam sair, tá? A aula já está terminada, muito obrigado, Deus abençoe. Qualquer coisa manda mensagem para mim no meu WhatsApp e a gente pode. Agora, quem quiser continuar comigo batendo um papo... então tá, vou colocar aqui o nome também da Tatiane. Beleza. Sim, você está falando, Marcelo, de qual? Sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, é isso?
Sobre que doutrina que eu mencionei? A Sandra também está ótimo. Beleza, pastor Luiz. Muito bom, Sandra. É que eu não vi o nome. É bom você falarem comigo assim, tá? Muito bom. Bom, se for sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, né, para nós, metodistas, é muito simples. Para nós é muito simples isso, né? Porque o princípio wesleyano é esse, que o Espírito Santo, a plenitude, ou o batismo com o Espírito Santo, traz como evidência o fruto do Espírito, tá bom? O que são os dons para nós metodistas? São manifestações do Espírito. Aqueles de 1 Coríntios 12, porque a Bíblia não chama de dons, chama de manifestação do Espírito. Então, isso que é o entendimento nosso da Bíblia, tá bom? Agora, dons para a salvação é o Espírito Santo, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquilo que Jesus falou, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, a gente entende que o Espírito Santo é um dom que Deus dá para a nossa salvação. A vida eterna, obviamente, né? A vida eterna, que vai concluir com a vida eterna. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Algo a mais? Pastora Tereza, eu vou colocar seu nome aqui também. Que bom. Dá um abração no Dimas. Tá bom? Tenho acompanhado vocês pelo Instagram. Parabéns. Mais alguma coisa, gente? Quero recomendar, segunda-feira, a reunião lá na igreja, tá? Pastor Paulo César, graça e paz, irmão. Até a terça-feira, se Deus nos permitir. Um grande abraço para você. Dá um abração no pastor Pedro Júnior, estou com saudade dele. Fala para ele, se ele puder também, na terça-feira que vem, entrar, estar com a gente, vai ser um prazer, tá bom? Deus te abençoe, meu querido. Alguém mais? Não? Bom, vou liberar vocês já bem tarde aí, são 11h10 da noite. Deus abençoe. Terça-feira, às 10 da noite, estaremos juntos novamente, tá bom? Deus abençoe, graça e paz da parte de Deus. Bispo, em relação à doutrina, já que o pastor Marcelo entrou no assunto, se Deus chamou todos antes do nascimento, o que faz alguns não serem salvos? Já que, supostamente, Deus já saberia que se perderia. Veja, Felipe, não existe essa Deus sabia que se perderia. Deus chama. A resposta é sua. Mesmo, vamos usar o termo, vamos supor que eu te chamasse para você vir passear nos Estados Unidos. Chamei. Aí, como eu tenho chamado todos os pastores, falo, vocês tinham visto, vem comigo passear nos Estados Unidos. É um chamado. Eu sei que alguns nunca virão. Porque alguns têm medo de avião, outros não querem sair do país. Mas eu chamo. Eu chamo, mesmo sabendo que não. Porque amanhã ou depois, se alguém falar, poxa, o bispo nunca me chamou. Não é verdade. Então, o chamado não está condicionado a se a pessoa vai atender ou não. O chamado é chamado. Deus chama todo mundo. Mesmo ele sabendo que alguns vão dizer não. Mas o amor dele é tão alto que a Bíblia fala que nos constrange que ele chama. E esse chamado, diante dele, ninguém pode falar, eu não fui chamado. Foi chamado. Porque esse chamado ecoou. Por isso que a igreja tem que pregar as boas novas. Por isso que tem um texto bem complicado que fala que Jesus só viria a segunda vez depois que todos tivessem ouvido do Evangelho. Nesse contexto, a Bíblia está usando uma figura dizendo assim, todo mundo precisa saber que foi chamado. Mas nem todo mundo vai se converter. Apesar de que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas isso não está... Ele deu ao homem a liberdade de dizer sim ou dizer não. Entendeu? Deixa eu ver se eu respondi corretamente. Beleza. A Tereza, perdão, a Tereza é a Tereza de a Betinho, minha irmã, perdão. Vocês têm o mesmo nome, né?
Tereza Santiago, a outra Terezinha, verdade, né? Ah, que bom, Imar, deixa eu te colocar teu nome aqui também, tá vendo? Foi bom. Toma, Tereza. De Betim, muito bem. Ok, gente, boa noite, graça e paz, descansem, tenham uma semana muito abençoada e até a semana que vem. Amém, glória a Deus.